meu querido e minha querida aluna do sexto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dois conteúdos de história. Mas são conteúdos breves e que em uma conversa muito rápida a gente consegue liquidar. Vamos lá? Bom, o primeiro conteúdo que eu quero conversar com vocês é sobre a formação do Brasil. Sim, essa terra que nós chamamos de Brasil e que está no nosso dia a dia, né? A gente fala Brasil, Brasil, Brasil com tanta naturalidade e às vezes a gente não reflete um pouquinho sobre o que é o Brasil, né? Sobre a história do Brasil em si um pouquinho, né? E sobre o que o formou o Brasil. E quando a gente fala daquilo que forma o Brasil, a gente está falando de uma identidade. E a identidade do Brasil é uma identidade muito variada, é uma identidade muito rica, que sofreu a contribuição de diferentes povos ao longo do tempo. Naturalmente, quando a gente pensa na primeira contribuição, a gente tem que pensar nos povos originários, nos povos nativos da região. Quando a gente às vezes pensa na chegada dos portugueses, no descobrimento, que na verdade foi uma invasão, a história do Brasil não começou ali. Talvez a história do Brasil com esse nome tenha começado ali. Mas já havia uma longa história na região, que era a história dos povos dos tupis-guaranis, do tronco linguístico dos macro-geis, enfim. Haviam povos aqui que já estavam aqui há centenas de anos e que trilhavam ali, construíam as suas sociedades dentro dos seus moldes, das suas características. Então, o primeiro povo que contribui para a formação do que é o Brasil foi o povo indígena, foram os nativos. Repare que eu utilizo o termo indígena. O termo indígena é o mais correto para a gente se referir aos povos nativos. O termo índio foi criado pelos europeus, ou seja, é um termo que foi pensado pelos europeus para outro povo. Inclusive, é fruto de um erro, porque quando Colombo chega às Américas, ele acreditava que tinha chegado à Índia. Logo, quem mora na Índia é índio. Então, é um erro que é um erro, né? Um nome oriundo de um erro, e ao mesmo tempo não é o mais correto. Correto a gente falar povos indígenas, indígena, que significa, inclusive, na acepção do termo, né, no significado da palavra indígena, nós temos povos originários, os primeiros que habitaram, aqueles que possuem uma ancestralidade com o local, no caso o Brasil. Naturalmente, depois dos indígenas, nós tivemos a chegada dos europeus, ali em 1500, no Brasil, e que vão estabelecer, né, nisso que hoje a gente chama de Brasil, uma colônia. Obviamente, a partir do momento que o português se estabelece, ele traz a sua cultura, traz também doenças para os índios, né? Traz coisas negativas, mas o português vai dar uma contribuição, né? O europeu, de uma forma geral, como a gente vai ver mais à frente, ele vai dar uma contribuição importante para aquilo que é ser brasileiro. Mais à frente, de uma forma forçada, injusta, nós vamos receber uma grande migração, né, dos povos africanos que vão ser trazidos à força por conta da escravidão. O português vai trazer, os números oscilam, mas existem alguns historiadores que chegam a falar em mais de 5 milhões de escravos africanos que foram trazidos ao longo do período em que houve escravidão no Brasil. E eles vão trazer sua cultura, você não consegue apagar tudo aquilo que o indivíduo é só porque você transferiu ele de um lugar para o outro. Ele vai trazer a cultura, ele vai trazer a religião, e aí nós vamos ter as religiões afrodescendentes, como Umbanda, Candomblé, e a própria cultura, né, a dança, a influência da dança, né? Lá a gente tinha um samba, aqui a gente tem um samba, então nós vamos ter uma grande contribuição dos povos africanos. Ao longo da história do Brasil, esses três povos, vamos colocar assim, vão fornecer aquilo que vai ser a fundação do que é ser brasileiro, né? Do que é estar no Brasil, do que é ter identidade de brasileiro. Mas a gente não pode esquecer, como eu já mencionei,
que o Brasil vai sofrer migração de outros povos, que vão influenciar também na nossa identidade ao longo do tempo. Não é tanto foco aqui desse conteúdo, mas a gente precisa lembrar, o Brasil sofreu grande migração dos italianos, nós sofremos uma grande migração dos japoneses. Se eu não me engano, minha memória pode estar falhando, mas a maior colônia de japoneses fora do Japão, né, a maior concentração de japoneses fora do Japão, fica no Brasil, lá em São Paulo, na região da Liberdade, tá? Então, todos esses povos vão acabar formando aquilo que é ser brasileiro. Além disso, gente, e essa era a nossa primeira conversa, né? Sobre a gente identificar o que é ser brasileiro. Bom, feito isso, a gente conversou um pouquinho sobre o que é ser brasileiro. Mas como o Brasil está organizado? Essa é a segunda parte da nossa aula. Quando a gente fala sobre a organização do Brasil, no caso aqui, eu estou falando do ponto de vista da política. Eu sei que muita gente acha chato, mas a gente precisa entender a política porque a política ela interfere no nosso dia a dia. É a política que diz, por exemplo, do ponto de vista da política, óbvio, influenciado pela pedagogia, que nós temos leis que dizem quantos anos nós teremos no ensino fundamental, no ensino médio, quantos dias letivos, tudo isso está em lei. Tudo isso é construído do ponto de vista pedagógico, mas que irradia-se para a política. No âmbito político é que essas questões são definidas e, eventualmente, viram leis. Bom, e quando eu falo sobre como o Brasil está dividido politicamente, eu estou falando das divisões do chefe do Poder Executivo, tá bom? O que é o Poder Executivo, gente? Para vocês, por hora, basta vocês entenderem o seguinte: Poder Executivo é aquele que manda. Como assim? Dá para explicar melhor? Dá sim. Quando a gente fala Poder Executivo, a gente está falando do chefe de uma empresa. Pense assim, o chefe de uma empresa é aquele que manda. Mas ele é o único necessário para que aquela empresa funcione bem? Não. Você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um vendedor, você tem aquela pessoa que contrata. Enfim, você tem toda uma equipe que vai fazer aquela empresa funcionar bem. Bom, quando a gente fala de poder executivo, nós estamos falando do chefe, que vão dar uma organização. O executivo é um poder que compõe com mais outros dois poderes, que é o legislativo e o judiciário. Esses dois não vão entrar na pauta de hoje. Eu quero falar somente do poder executivo e como ele está organizado nas diferentes esferas políticas que a gente tem no Brasil. Bom, o grande chefe do executivo do Brasil, o chefe da União, né, é naturalmente o presidente do país, né? O presidente do país, que hoje é o Jair Bolsonaro, ele é o chefe do executivo brasileiro. Ele é o cargo maior dentro do executivo do Brasil. Abaixo dele nós teremos os governadores, que são o chefe do executivo do seu estado. Atualmente, por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro é o governador Cláudio Castro. E na ponta ali, nós vamos ter o chefe do executivo da cidade, ou seja, do município. Atualmente, por exemplo, o chefe do município da cidade do Rio de Janeiro é o prefeito Eduardo Paes. Todos esses chefes são escolhidos pelo povo através das eleições. Bom, repare então que nós temos algumas divisões. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de cidades que fazem parte de estados e estados que compõem a União. Perfeito? Espero que vocês estejam acompanhando até aqui. Então, a gente tem cidade, estado e o Brasil, que é a União Federativa, a República Federativa. Abaixo da cidade a gente tem algo? Temos os bairros. O Rio de Janeiro tem vários bairros: Paciência, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Curicica, Taquara, Recreio, Leblon, Ipanema. São vários os bairros que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, ok? E aí, gente, cada estado tem uma capital. A capital do estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Deu uma confundida, não deu? Eu sei que isso é meio confuso porque o estado do Rio de Janeiro é um dos estados no Brasil que tem uma cidade com nome igual ao estado
e que essa cidade, inclusive, é a capital do estado. Tem um outro estado? Sim, nós temos São Paulo. São Paulo tem uma cidade que se chama São Paulo e que é a capital de São Paulo, do estado de São Paulo. Ora, ainda está um meio confuso, mas dá para a gente clarear quando a gente pensa da seguinte forma. Existem estados em que a capital, a cidade capital, né, aquela cidade mais importante para aquele estado, não tem o mesmo nome. Vamos dar exemplos? O estado do Amazonas tem uma cidade que é importantíssima e que é a capital do estado do Amazonas, que se chama Manaus. Minas Gerais, nosso estado vizinho, tem uma cidade que é a principal cidade, é a capital do estado de Minas Gerais, que se chama Belo Horizonte. Último exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma cidade que é a cidade mais importante do estado do Rio Grande do Sul e que é a capital do estado e se chama Porto Alegre. Bom, com isso eu espero que vocês tenham entendido como o Brasil está dividido, né? Nós temos cidades, nós temos bairros, vamos colocar um pouquinho mais abaixo. Nós temos bairros, nós temos cidades, nós temos estados e nós temos a União. Abaixo dos bairros a gente poderia colocar alguma coisa? Poderíamos talvez pensar em sub-bairros, ok? Mas aí é uma outra história. O que eu tinha para falar, conversar com vocês nessa aula era isso, esses dois assuntos. Como vocês viram, foram assuntos bem rápidos e bem tranquilos. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, fiquem em paz.